Olá, se você tem uma Bíblia, quero que vá para o livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ver esta manhã um homem em fuga do primeiro capítulo de Jonas. E quero começar aqui, então todos ouçam, porque só quero que entendam isso. Sei que não sou estranho ao fato de que as pessoas têm dificuldades com a história de Jonas. Acho que as pessoas fora da igreja e dentro da igreja muitas vezes têm dificuldades com essa história. Embora se você estudar a história, pode ser que não a estude tanto, mas não vou entrar nisso. Mas isso só espero que desperte seu apetite para que você estude por conta própria. Mas deixe-me dizer isso, se você realmente acredita em Jesus, você tem que acreditar nessa história, porque Jesus acreditou. Quero que anote Mateus capítulo 12, versículos 40 e 41. Jesus, Deus na terra, na carne, ouça o que ele diz. Jesus disse, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do monstro marinho, e só uma tradução, outras traduções dizem grande peixe. Se você está procurando que eu diga uma baleia, você está perdendo o ponto da história, seja grande peixe ou monstro marinho. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em outras palavras, tudo o que você baseia em Cristo, que Cristo morreu por nosso pecado, foi sepultado e ressuscitou, Deus só está dizendo, se eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Se eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso. Jesus só está dizendo como isso aconteceu, isso também pode acontecer, certo? Depois ele diz isso, e quero que você veja a grande parte dessa história, porque ele diz isso, os homens de Nínive se levantarão com esta geração no juízo, e eles a condenarão. Lembre-se do que Deus fará e veremos em breve que Deus vai redimir, vai trazer de volta, vai salvar toda esta cidade de Nínive através de Jonas. E ele diz, ei, assim como eu fiz isso, essas pessoas creram e confiaram em mim. Ele diz, agora vocês vão olhar para aqueles de vocês que não acreditam, que não confiam. Eles os condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que algo maior que Jonas está aqui. Então eu quero dizer a vocês, pessoal, se vocês têm problemas com essa história, Deus veio à terra e esteve nesta terra e disse, há uma história maior que está representada na história de Jonas, e essa é a história de Jesus. Mas há muito que aprender sobre Deus nesta história em particular. Na verdade, se você é um completo cético e simplesmente diz, cara, eu não acredito nisso, não acredito na Bíblia, não acredito em Jesus, ainda assim, fique atento e concentre-se, porque eu vou te mostrar o propósito por trás dessa história louca que encontramos em um livro da Bíblia. Este livro é uma história, simplesmente te guia por tudo o que aconteceu na vida de Jonas. E eu acho que entender por que este livro está aqui vai te ajudar a compreender melhor esta história em particular, porque uma das razões pelas quais as pessoas ficam presas com Jonas é porque realmente não entendem do que se trata o livro de Jonas. Este livro não trata sobre Jonas. Se você tem uma Bíblia, vá e simplesmente escreva isso na sua Bíblia. O livro não trata sobre Jonas e você diz, bom, esse é o nome, como é que não se trata disso? Mas ouça, eu digo, esse livro não trata sobre Jonas. Escute, isso não se trata do, dependendo da sua tradução, o grande peixe, o monstro marinho, não se trata do peixe. O peixe é mencionado apenas 4 vezes em todo o livro. Agora, tipicamente, quando você ouve essa história sobre o que se trata do peixe, mas é mencionado apenas 4 vezes. O livro não trata sobre Jonas, porque Jonas é mencionado 18 vezes. Você tem um livro com o nome dele no título. E, no entanto, ele é mencionado apenas 18 vezes em todo o livro. Este livro realmente trata sobre Deus. Em outras palavras, nesta série você não vai ficar com o peixe. Você não vai ficar com Jonas. Você sai com algum certo entendimento sobre Deus, porque Deus é mencionado 38 vezes neste livro. Uma e outra vez, Deus, Deus, Deus é do que se trata este livro. E assim este livro trata sobre Deus, especificamente realmente trata sobre a vontade de Deus. Trata-se do que Deus quer dirigir, o que Deus quer fazer. Então, mais focado, trata-se da vontade de Deus. Ouça isso, não apenas para Jonas, mas realmente para Nínive. E então vemos no livro de Mateus, até para mostrar a uma geração quem é Deus e o que Deus realmente quer fazer. E assim acontece que a razão pela qual Jonas está na Bíblia é porque Jonas está fugindo do que Deus queria para a sua vida e para a vida dos outros. Por isso você tem este livro, Jonas está representado neste livro para nos ensinar sobre Deus. Jonas está fugindo. Agora não sei você, mas às vezes na igreja há pessoas reais, outras se conterão, e algumas apenas passarão pelo momento religioso, ouvirão a mensagem, cantarão as músicas e simplesmente entenderão. Então vocês talvez não reconheçam isso em suas vidas, mas eu posso lembrar de um momento na minha vida quando eu estava fugindo de Deus. Eu posso lembrar, eu já era seguidor de Cristo. Cara, pela primeira vez eu vi Deus agir em uma igreja.
Estávamos vendo vidas mudadas, pessoas que eu conhecia vivendo de forma diferente. Eu vi que algo havia acontecido com eles e Deus me pegou. Foi no dia 27 de novembro de 1994. Nesse dia eu me arrependi dos meus pecados, confiei em Jesus Cristo e Deus começou a alterar e mudar a minha vida. Mas Ele me levou em uma jornada onde colocou um chamado importante, um mandato sobre a minha vida, com o qual eu não estava muito feliz. Meu pai era um pastor bivocacional, tínhamos um negócio familiar, mas depois ele e meu tio foram ajudar igrejas com dificuldades. Então passei grande parte da minha vida em igrejas difíceis, porque meu pai estava nessas igrejas ajudando-as. Deixem-me ajudar vocês. As igrejas podem ser difíceis. Sabe por quê? Porque as pessoas podem ser difíceis e as pessoas formam a igreja. Então eu cresci vendo o lado ruim da igreja, o lado difícil da igreja. Pense nisso. Chego a 1995 e começo a sentir que Deus me diz: quero que você entre no ministério. E eu estou pensando: Senhor, você ligou para o número errado, faltou um dígito. Diga isso para outra pessoa, não para mim, porque eu digo a vocês, eu não queria fazer isso. E assim Deus me tratou, aprendi a andar com Deus e estar na sua palavra, estudava a sua palavra. Me ensinaram a me levantar de manhã e passar um tempo lendo e ouvindo a voz de Deus e ver quais mudanças ou ajustes eu precisava fazer. Não é só sobre ler a Bíblia. Isso não é o que os seguidores de Cristo fazem. Eles deixaram que a Bíblia os lesse. Aprendi cedo na minha caminhada com Cristo a ler e deixar que a Bíblia me diga quem eu sou, o que precisa ser ajustado e o que Deus deseja para a minha vida. E assim foi no outono de 1995, no negócio da família, e eu sinto que Deus estava me chamando para fazer o que faço agora. E tudo o que eu sabia era que não queria fazer isso. Comecei a pensar em tudo que eu perderia. Cara, se eu fizer o que Deus quer que eu faça, vou perder isso e aquilo. E comecei a negociar com Deus. Eu dizia a Deus que não posso fazer o que meu pai fez e ajudar as igrejas, mas ficar no negócio da família, pois não quero fazer o que vi meus pais fazerem. E pensei no dinheiro que eu perderia. Eu fiz isso, eu só conto o lado prático da vida. Pensei nos problemas que poderia evitar. Quero dizer, cresci em igrejas difíceis e pensava, não quero lidar com isso a minha vida toda. E para ser honesto com vocês, comecei a fugir. Durante 4 ou 5 meses, cara, fiz tudo o que pude para evitar o assunto. Eu me levantava como muitos de vocês e lia minha Bíblia, mas não passava tempo pensando sobre isso. Eu lia porque sentia que era isso que eu deveria fazer como cristão, marcar na lista e fazer o que queria, voltar para a minha vida e tentar evitar, porque podia sentir a pressão de Deus dizendo, isso é o que eu quero para a sua vida, e eu queria me afastar do que Deus queria. Eu só digo a vocês, tudo o que eu queria era me afastar do que Deus queria. Sei que nesta sala, hoje, especialmente quando você soma as pessoas que estão assistindo online, há muitas pessoas que estão ouvindo e estão fugindo, e pode ser que não seja em todos os aspectos da sua vida, porque eu continuava indo à igreja, ouvindo as mensagens e lendo minha Bíblia, mas você está fugindo e pode ser espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, do plano de Deus para a sua vida. Sempre fugimos pelas mesmas razões. Pense bem, estamos com medo do que Deus quer para a nossa vida. E dizemos, cara, se eu realmente sigo a Deus, se eu realmente me envolvo no que Deus tem para a minha vida, isso vai me custar isso, ou eu vou ter que ajustar isso, ou aquilo pode acontecer. E o medo começa a surgir, e você deveria anotar isso. O medo sempre se opõe à fé. O medo sempre se opõe à fé. É um fato da vida. E, no entanto, a Bíblia ensina que é impossível agradar a Deus sem fé. Frequentemente em nossas vidas surge esse medo de que se eu confrontar isso ou fizer essa coisa que Deus deseja, esse será o resultado. E é uma falta de fé. Ou o outro lado disso é isso. E não diríamos como a maioria de nós, especialmente os cristãos, não diria. O outro lado disso é que eu sei mais do que Deus. Isso não é o melhor para a minha vida. Assim não deveria viver. Assim não se tomam decisões. Esse não é o caminho que eu deveria seguir. Deus está dizendo que essa é a decisão, esse é o caminho, isso é o certo. Mas tendemos a resistir a Deus. E o que vamos aprender de Jonas, presente em toda essa série, é uma lição. Digam amém se me ouvem. Espero que todos nesta sala se lembrem, se você está fugindo de Deus, ou se está em uma área da sua vida onde está pensando em fugir de Deus, quero que você entenda isso, vou colocar na tela. Lembrem-se disso, este é um ensinamento fundamental na sua Bíblia. Isso. A obediência sempre traz bênçãos. Isso é o que a Bíblia diz. E quero que entendam, a Bíblia não diz que a obediência traz bênçãos imediatamente. Ensina que a obediência, escutem-me, realizada a longo prazo, de acordo com o que Deus quer para a sua vida, sempre traz bênçãos para a sua vida. É gratificação adiada. A obediência a Deus é gratificação adiada. Já que não pensamos como Deus,
Não podemos ver como Deus vê. Este livro fala sobre Deus. A obediência é a recompensa futura. O que Deus quer fazer em vez do que eu quero fazer, sabendo que no final trará bênçãos. Mas então vem essa segunda parte que vocês têm visto. A maioria de nós já passou por isso. Seu pastor fez isso. A desobediência sempre traz fardos. A desobediência sempre traz fardos. Sabem, eu só diria a todos na sala, Deus perdoa os pecados, mas não precisa mudar as consequências dos pecados e não garante que sempre mudará as consequências do pecado. Você pode ir e chutar, mas também pode receber um chute de volta. Vamos ver como isso se desenrola nas próximas semanas, enquanto acompanhamos a vida de Jonas. Pensem nisso, porque eu sei disso, todos olhando aqui. Isso é o que eu sei sobre vocês. Conheço muitos de vocês, alguns não conheço, alguns estão aqui pela primeira vez. Então, como saber disso? Mas todos nós fugimos de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías que todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Todos nós seguimos nosso próprio caminho. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e falharam em alcançar o padrão de Deus. É o que a Bíblia ensina. E assim a Bíblia nos ensina que todos nós fugimos. Então, o que nos faz fugir de Deus? Isso é apenas o processo da vida. Há muitos debates e algo que vou ensinar hoje, mas estou mostrando as Escrituras. Eu só vou expor isso para vocês. E essa é a melhor maneira de agir. Não com a opinião de um pastor, não com um debate, mas simplesmente ver este livro, deixar que ele saia e se mostre para nós. E esta é a jornada que empreendemos na vida, é a sua jornada, é a minha jornada, é a jornada de todos. E precisamos trabalhar nisso. A primeira coisa que eu quero que você veja é isso. Aprendemos com a história de Jonas que há direção na vida. E cara, isso me encoraja porque quantos de vocês já ficaram confusos? Quantos já estiveram confusos sobre qual direção tomar? O que fazer e onde trabalhar? Então aqui está a boa notícia para todos na sala e todos online. Há direção na vida. E você vê em Jonas capítulo 1, versículo 1, sublinhe ou clique. A Bíblia diz, a palavra do Senhor veio a Jonas. Agora, o que isso está dizendo é que Deus fala, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se, vá a Nínive, a grande cidade, e clame contra ela por sua maldade. Agora note isso, a maldade dele subiu diante de mim. É um ensinamento para a nação. Deus observa de cima, vê a cidade e o lugar e quer responder. Você vê isso na Bíblia? Por isso nós como cristãos temos que votar. Por isso nós como cristãos temos que estar envolvidos no processo. Como cristãos com muito amor devemos falar sobre nossa fé. Porque a Bíblia nos ensina que a razão pela qual você está aqui como seguidor de Cristo, a razão pela qual eu estou aqui como seguidor de Cristo, é porque sabemos que há um inimigo, sabemos que há maldade e devemos representar Deus contra essa maldade e pressioná-la para que Deus possa trabalhar como deseja aqui mesmo na história de Jonas. Então essa história começa de maneira simples, diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Agora, ouçam com atenção. A palavra de Deus representa a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus simplesmente revela que esta é a vontade de Deus. O que Deus fez com Jonas não foi apenas dar uma palavra. Ele estava dando sua direção. Não estava dando palavra, estava dando plano. Isso temos aqui. Somos abençoados por ter a palavra de Deus. E assim, literalmente, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. Grande parte do que Deus quer que você faça na sua vida está aqui. Grande parte de como Ele quer que você viva. Escute com atenção. Isso não é uma lista do que não fazer. Me frustra muito o mundo em que cresci na igreja e me frustra muito o que tendemos a fazer como seguidores de Cristo. Tendemos a fazer de Cristo o que na verdade não fazemos. Meu amigo, realmente Cristo não é o que você não faz. Cristo é o que você faz. Isso é o que é Cristo. Que Deus te mudou, moldou, te deu direção, te deu discernimento, te deu uma mente sóbria para viver melhor e obter o melhor retorno. E de repente o que acontece é que você obtém a vida em sua máxima expressão, porque tem a plenitude de Deus representada em sua palavra. Isso foi bom, pastor. Amém. Vamos, vocês têm que se esforçar mais do que isso. Vocês têm que responder mais. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, Deus nos diz sua vontade para nossas vidas. Ele está dizendo, este é meu plano, esta é minha agenda, por isso toda semana eu tenho algo a dizer. Alguém diria, como pode falar tanto? Porque eu tenho um livro inteiro do qual falar, não é? Eu digo a vocês, sempre há mais a fazer, outro lugar para ir, algo mais a conquistar. Notem que a palavra de Deus é um mandamento, não a ignorem. Porque Deus sempre nos está chamando para o melhor, sempre está mandando para dirigir.
Porque Deus está sempre nos chamando para o melhor. Ele está sempre nos enviando para dirigir. E a vontade de Deus é sempre, escutem isso com atenção, isso é o que aprendemos da vida de Jonas. Que o que Deus deseja para nós e a que nos chama é sempre o caminho para a alegria, sempre é o caminho para a paz. E muitas vezes o que acontece, e eu só quero dizer isso a vocês, porque vocês terão a mesma resposta, quando Deus me estava chamando para um ministério, uma viagem ao perigo, assim é como parecia para mim. Para mim era uma viagem ao perigo. As dores de cabeça, desamores, dificuldades e desafios pareciam uma viagem arriscada. Estou de volta aqui, não consigo ver em e através da minha vida o que Deus fez. Não consigo ver o resultado final. Não consigo ver onde o momento vai me levar. E é aí que muitos estão no momento. E Deus não nos mostra o final, porque mostrá-lo negaria a fé. Então, para mim, quando Deus colocou o seu chamado na minha vida e disse, tenho algo maior, tenho algo de alegria, tenho algo de paz, tenho algumas coisas que são grandes coisas que quero entregar à sua vida. Chris, tenho que te dizer, a viagem parecia um risco e a viagem parecia perigosa. Mas note que isso está escrito no imperativo. Escute-me como você deveria ler isso é o que eu te digo para fazer. Deus realmente não oferece uma opção. Isso te ofende um pouco. Vamos agora, como se Deus não dissesse, ei Jonas, eu estive pensando na sua vida, na sua direção, no que eu tenho para você. E eu tenho 3 opções para você. Não seria incrível? Estão acordados esta manhã? Isso é normal? Como se estivéssemos dizendo a Deus, não venha com uma opção, não venha com uma coisa, não venha me dizer que esta é a única coisa que eu tenho que fazer. Deus, eu quero opções, eu quero disponibilidade, eu quero ver meu portfólio para poder escolher o que eu quero fazer. E Deus diz, não, faremos assim porque vejo coisas que você não pode ver, sei coisas que você não sabe, tenho planos que você não pode entender. E assim, Ele realmente não oferece uma opção. A Bíblia deixa claro que Deus não compromete seus mandamentos. E isso é o que você vê na vida de Jonas. Em um mundo onde até os políticos se levantam e dizem, ei, você não precisa fazer isso ou aquilo como um seguidor de Cristo. Aprendemos que tudo parece bom, mas nas Escrituras Deus é claro, não comprometo meus mandamentos. Deuteronômio capítulo 5 e versículo 32. Observe a resposta dele. Então você observará para fazer exatamente como o Senhor, seu Deus, te mandou. Você não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Vai estudar em Josué, onde Deus vai levar os filhos de Israel à terra prometida, que Ele tem prometido há muito tempo. E chega lá em Josué, que os ajudará a cruzar para a terra prometida, onde haverá alegria e sucesso no que Deus tem para eles. Ouça com atenção, e você sabe o que Deus diz a Josué no capítulo 1 de Josué? Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está dizendo, cara, estou lhe dizendo, meu plano é perfeito, meu plano é bom, meu plano é informado e vai funcionar. Eu te prometo, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia ensina que os caminhos de Deus são corretos. A Bíblia ensina que os caminhos de Deus são vitais, que é daí que vem a alegria, a paz e a vida. E assim, quando se trata da verdade que Deus abordou claramente, nunca negociamos, nunca regateamos e nunca comprometemos. Isso ensina a Bíblia. Quando se trata de coisas sobre as quais Deus foi claro, nunca negociamos, nunca regateamos, nunca comprometemos, porque Deus tem uma direção, um plano, um propósito e a sua vontade para cada um de nós. E ouça isso, uma das razões pelas quais às vezes rejeitamos e resistimos à vontade de Deus é porque nem sempre é fácil. Alguém diga amém. Agora eu quero te ensinar algo para que você entenda e vou te dar o básico da vontade de Deus. Agora veja, é maior? Farei uma mensagem sobre isso. Fiz uma série sobre isso. Há mais para te ensinar sobre o que Deus deseja para o mundo e para a sua vida. Quero te mostrar o básico. Há 3 distinções sobre a vontade de Deus. A vontade predestinada de Deus. Em outras palavras, Deus predestinou algumas coisas e não há nada que você possa fazer a respeito. Isso está escrito nas Escrituras. Você não pode mudar isso. Em outras palavras, ouça, este mundo chegará ao seu fim, isso está predeterminado, isso é um absoluto, não me importa, não importa quantos iPads inventem, não importa quantos foguetes enviem ao espaço e tragam de volta, não importa quão inteligentes ou loucos sejam, não importa quem seja o líder, as pessoas continuam morrendo e todos estão deixando este mundo. Pense em todos os avanços que tivemos, pense em toda a sabedoria que adquirimos e, no entanto, você sabe o que acontece a cada dia, as pessoas deixam este mundo e entram na eternidade. E isso nunca mudará. Há coisas predeterminadas que Deus diz são imutáveis, mas então vem a vontade moral de Deus. E é aí que passamos muito tempo falando sobre isso na igreja e no mundo. Os padrões de Deus, isso é o que devemos e não devemos fazer segundo Deus.
A vontade moral dele é esta: eu tenho um plano e esse plano te manterá mais saudável, te fará mais eficaz, te fará mais impactante na vida que eu tenho para você. Mas quando você sai desse plano, sejamos honestos, e não estou tentando ser difícil ou duro. Vamos falar sobre o aborto, o debate em nossa nação. O plano de Deus é não ter relações sexuais fora do casamento. Se hoje seguíssemos a vontade moral de Deus, eliminaríamos tantas desilusões e tristezas dentro da nossa nação, dentro do nosso mundo. Agora não é ser mau, é dar uma lição. Ou seja, que não nos comprometemos, não negociamos, porque no final das contas, Deus sabe que quando você sai do plano dele e cria seu próprio plano, você vai criar caos sobre caos. E você vai definitivamente superar sua mente, sua mentalidade, sem dúvida, para consertar isso. Porque você saiu do que Deus tem para você. Está a vontade desejada de Deus, o que Ele quer para nós. Ele quer que passemos tempo em sua palavra, obtendo sabedoria e orientação para viver. Aqui aprendemos quem é Deus. O que Ele quer fazer e o que quer que façamos é estudar esta palavra, aprender e ouvir sua voz, onde eu possa dizer como com Jonas, a palavra do Senhor veio a Jonas, veio a Cristo, veio a você, onde Deus poderia dirigir e guiar sua vida. Olha o que Deus disse a Jonas. Versículo 2. Levante-se, vá a Nínive. Levante-se, vá a Nínive. Vemos a vontade desejada de Deus bem aqui. Levante-se, vá a Nínive. Clame contra ela, a maldade dele subiu diante de mim. Agora, Nínive era a capital do povo da Assíria. Os assírios eram os inimigos mortais de Israel. Deus pediu a Jonas que fizesse isso. Preste atenção. O que Deus pediu a Jonas para fazer seria como nos dizer: quero que vocês vão ao Irã agora. Quero que caminhem pelas ruas e digam que Deus os ama e tem um plano para suas vidas. Quero que façam as malas e vão para Gaza. Quero que entrem na cidade. Quero que digam a todos o quanto Deus os ama e o quanto Ele cuida de vocês e todo esse tipo de coisas. Escutem com atenção. Certifiquem-se de que o que vocês fazem seja por chamado de Deus. Digam amém a isso. Muitos se lançam a fazer coisas sem esse chamado. Deus é culpado por muitas coisas que não fez. É culpado por coisas que Ele não quis que as pessoas fizessem. Na verdade, eu diria a vocês, a razão pela qual Jonas foi, a razão pela qual Deus usou Paulo, é que Deus ordenou vidas para propósitos determinados. Deus ordenou vidas para propósitos determinados. A Jeremias, Deus diz: Jeremias, conheço os planos que tenho para você. No capítulo 1, Deus vai até Jeremias e diz: Jeremias, eu te formei no ventre da sua mãe. Sei o que tenho para você. E assim Deus ordena a vida. Deus tem pessoas que querem enviar para outras áreas. Deus ordenou que alcançássemos nossa área. E Deus te dá as experiências, te dá o histórico, os dons e as habilidades para fazer as coisas para as quais te chamou. Então eu só quero que você entenda. Deus diz a Jonas: vou te enviar a um inimigo mortal e você vai dizer a eles o quanto os amo. Há momentos em que Deus vai nos pedir para fazer coisas que não queremos fazer. Se você é pai ou avô, ensine a seus filhos e netos a gratificação adiada como prioridade, porque a única maneira de ser um verdadeiro, saudável e plenamente funcional seguidor de Cristo é entender a gratificação adiada, porque Deus te pedirá para fazer coisas que você não deseja. E neste caso, Deus pediu a Jonas para ir a uma nação rebelde que Jonas não suportava e pregar para eles. E se Jonas fizesse isso, eles voltariam, se arrependeriam e receberiam a misericórdia de Deus. Mas Jonas não queria fazer isso. Muitas vezes nós aqui online não queremos fazer o que Deus nos chamou para fazer. E isso se manifesta, ouçam com atenção, de várias formas, de várias maneiras. Mas o que acontece é que fugimos de Deus. No entanto, quero que vejam isso. Vocês sabem o que Deus faz. Deus dá um mandato e dá direção na vida. Escutem, Charles Stanley escreveu um grande livro sobre como ouvir a Deus. Deus quer dar direção à vida de todos nesta sala. Deus quer totalmente e completamente dirigir sua vida, guiar, informar e ajudar sua vida. Mas você tem que ouvir. Em segundo lugar, há decisões na vida. Agora você não pode negar isso. Jonas teve que tomar a decisão. Há decisões na vida. Deus manda. A Bíblia ensina isso. Há muitas histórias. Deus nos ama tanto que nos dá a liberdade de tomar nossas próprias decisões e fazer nossas próprias escolhas. Então, quando ele decidiu, quando diz sim, você e Deus estão bem, Deus diria: você vai comigo. Você está mostrando fé, isso é incrível. E quando você enfrenta dificuldades externas, porque segue a vontade de Deus, pode ter uma grande paz interior, porque sabe que está exatamente onde Deus queria que você estivesse. Deixei uma igreja espetacular, fiz as malas e me mudei para Arkansas, para uma igreja que eu nem conhecia. Eu só tinha vindo visitar por um fim de semana, mas tenho certeza de que Deus falou a minha vida e Ele disse: aqui é onde eu quero que você esteja. Estou preocupado no contexto de como vai ser e se eles vão ser receptivos.
Há grandes perguntas do lado de fora, mas havia uma grande paz dentro de mim, porque eu sabia que estava fazendo o que Deus queria que eu fizesse. Vocês sabem quando os problemas começam? Posso ajudar a todos na sala? Meu nome é Chris, sou seu amigo, fico feliz que você esteja aqui. Os problemas já começaram em suas vidas e na minha antes. Os problemas começam quando decidimos dizer não, escutem bem, ou quando dizemos espera. Os problemas começam quando dizemos não. Escutem, versículo 3, Jonas se levantou para fugir. Agora quero dizer a vocês que uma coisa é resistir à vontade de Deus, como aconteceu comigo, é difícil. Eu não sabia se era isso que eu queria para a minha vida. Eu lutava com isso. Eu não estava dizendo a Deus que não ia entrar no ministério. Eu estava dizendo, não quero entrar no ministério. Uma pequena diferença. Mas há uma grande diferença quando você resiste à vontade de Deus, dizendo, Deus, estou tentando entender isso. Não sei por que você está me chamando para isso. E quando você rejeita a vontade de Deus. E no versículo 3 a Bíblia diz, mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe do Senhor. Estava decidido a fugir e se afastar o máximo possível de Deus. Agora quero que vocês escutem isso. Vocês devem amar essas histórias da Bíblia. Vocês estão assistindo Netflix. Há coisas boas nessa Bíblia. Nínive estava a 550 milhas ao nordeste de Jonas. 550 milhas ao nordeste de Jonas. Escutem isso. Tarsis estava a 2.500 milhas ao sudoeste de Jonas. Ia ser uma viagem mais longa, uma viagem mais difícil, só para se afastar da jornada de Deus. Não é uma loucura? Seria como se eu dissesse a vocês, vamos para o Texas e vocês para Washington. É como se você dissesse, não vou para o Texas, vou para acolá. Isso começou a acontecer. Ele tomou sua decisão, como fazemos todos os dias. Não percam isso. Só existem duas cidades mencionadas em todo o livro, Nínive e Tarsis. Nínive representava o desejo de Deus, a vontade de Deus, e Tarsis é o que representava a vontade dele. Essa é a vontade de Jonas, o que ele queria fazer. E me escutem todos os dias de nossas vidas, e eu peço a Deus, posso ajudá-los a ler a Bíblia como seguidores de Cristo. Não para aprender a estudar, alguns dizem que não entendem. Isso significa que vocês devem aprender a entendê-la. Isso significa que vocês deveriam se juntar a um grupo de discipulado para aprender e se desenvolver. Não critico a falta de conhecimento. O que acontece é que não oramos nem pedimos a Deus. Não estamos convidando Deus para nossas decisões, nossas escolhas e nossas vidas. Escutem, sejamos honestos, alguns de nós estamos fugindo sem saber, porque não temos ouvido novamente o que Deus diria, mas a cada dia da sua vida você tem uma ou duas opções. Não é diferente, só há duas opções. Vou seguir meu caminho ou vou seguir o caminho de Deus? Vou caminhar com o mundo ou vou caminhar com Deus? E quero avisá-los sobre algo. Toda vez que escolhem Tarsis em vez de Nínive, escutem-me bem, isso vai custar a vocês. No versículo 3 diz, e Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis e desceu a Jope. Ele encontrou um barco que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou para Tarsis, longe da presença do Senhor. Não perca isso. Se você tem uma Bíblia, sublinhe, pagou a passagem. Estou te dizendo para entender isso porque é o que você faz. Toda vez que você deixa a vontade de Deus pela sua, você paga a passagem. Toda vez que você foge, diz, eu sei o que Deus diz, mas... E eu te amo o suficiente para te ensinar isso. Toda vez que fazemos isso, olha, vamos pagar a passagem. Ele achou que tinha resolvido todos os seus problemas. Ele pensou, vou comprar um bilhete e vou subir neste barco, vai ser tranquilo. Esta viagem que vou iniciar para me afastar, poderei seguir em frente. Mas ele pouco sabia o que isso ia custar a ele. Porque te digo, olha, muitas vezes aprendemos as coisas da maneira difícil. Foi isso que Jonas fez. Toda vez que você pega o bilhete para se afastar da vontade de Deus, isso só vai custar a você. Escutem-me, pessoal. Vamos tornar isso prático. Se você está pensando em se afastar do plano de Deus na sua vida sexual, se você está pensando em se afastar do plano de Deus na sua atitude, se você está pensando em se afastar do plano de Deus com o que faz com suas finanças ou em qualquer área da sua vida, muitas vezes chegamos à igreja e pensamos, não enganei meu parceiro, não matei ninguém esta semana, embora quisesse, mas não fiz. E então nos olhamos e dizemos, olha como sou um bom cristão, e podemos fazer uma lista breve de 3 ou 4 coisas importantes. E marcamos essas coisas e pensamos que estamos bem. Mas, pessoal, toda vez que você ignora uma diretriz bíblica, isso é se afastar de Deus. Pessoal, eu digo a vocês, se você vai para o sul quando Deus quer que você vá para o norte, ou se você vai para o leste quando Deus quer que você vá para o oeste, sempre vai custar mais do que você imagina. Quero que você entenda uma coisa. Toda vez que você pensar em deixar o que Deus quer para a sua vida, deixe-me te dizer que o inimigo vai te oferecer um barco. Porque o inimigo quer que você deixe o plano de Deus.
Então toda vez que você pensar em se afastar, o inimigo te dará o barco. Toda vez que você diz não ou espera, ele te oferecerá uma alternativa, porque Satanás é o grande falsificador. Ele gosta de imitar tudo o que Deus faz. E assim, toda vez que você pensa que não vai fazer isso, ou que vai na direção oposta ao que Deus tem para a sua vida, Satanás aparecerá e dirá: vem, faça. Assim você verá, me escute. Por um tempo você pensa que isso é bom, isso é incrível. A Bíblia diz que o pecado parece bom por um tempo, mas no final acaba em destruição. Isso é exatamente o que está acontecendo nesse texto aqui. Jonas te ensina, só te digo, ele nos ensina nesta vida, quando você decide mal e segue o caminho errado, você enfrentará o desastre repetidamente. E de novo, o diabo te dará o barco para fazer isso, porque ele quer isso para a sua vida. Satanás te deu um barco, escute, Deus lhe deu uma tempestade. Se não anotar o que digo, pois há mal entendidos sobre Deus, eu quero que você entenda isso. Satanás te deu um barco dizendo: ei, pague a passagem e você pode viajar. Mas Deus lhe enviou uma tempestade. Volte para o versículo 3 por um momento. Quero que você olhe duas frases. Aqui está a primeira: mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis da presença do Senhor. A segunda é esta: ele pagou a passagem e desceu para ir com eles a Tarsis, longe da presença do Senhor. Ele queria fugir e não apenas da presença de Deus. Jonas queria se afastar do propósito de Deus, como se dissesse: não quero viver como Deus quer. Entendam isso, Deus é paciente conosco enquanto estamos no ponto de decisão. Homem ao lutar com Deus dizendo: não sei se quero isso, será que é realmente isso que você quer para a minha vida? Deus é paciente conosco nesse momento. Deus entende nosso medo. Deus tem misericórdia quando pensamos saber o que é melhor para nós. E Ele nos leva ao ponto onde entendemos que o que Ele quer é o melhor para nós. Mas o problema acontece, digam amém, quando você tiver medo, o que vai acontecer? Escute isso, orgulho, melhor, as perguntas quando nos levam à desobediência se tornam desafiadoras. Isso vai ser difícil. Meu nome é Cristo, sou seu amigo, fico feliz que você esteja aqui, espero que você volte depois do que eu vou dizer. Prontos, Deus simplesmente não nos deve uma explicação. Eu te digo, vivemos em um mundo onde todos acreditam que tudo deve ser explicado sobre o que Deus faz e por quê. Se eu não entendo, não confio nele. Este livro ensina que você vai lutar o resto da sua vida, já que Deus não te deve uma explicação ou uma razão por tudo que Ele pede que você faça. Só te digo, há momentos em que a compreensão pode esperar. Há momentos em que entender o que Deus está fazendo e por que Ele está fazendo pode ser que você não entenda. Mas a realidade é que a Bíblia ensina que a obediência nunca pode esperar. Isso é o que é a fé. A fé é: eu posso entender, não tenho certeza, não sei o que fazemos, mas Deus está dizendo, então eu vou fazer. E eu te digo, você realmente nunca entenderá alguns dos mandamentos que Deus dá até que você realmente os obedeça primeiro. Porque muitas vezes a Bíblia ensina, e é algo que não ouço que ensinem o suficiente, e espero que vocês ouçam. A obediência desbloqueia a compreensão. Isso é o que você vê nesta série. Olha, tão frequentemente queremos compreensão, mas a verdade é que a Bíblia ensina o contrário disso. A Bíblia nos ensina muitas vezes, em inúmeras ocasiões, que é necessária a obediência para obter compreensão. Em outras palavras, eu tenho que agir de acordo com o que Deus ordenou para ver o que Deus faz, o que me dá a capacidade de entender por que eu deveria ter feito o que fiz, mas eu não sabia por que estava fazendo isso quando o fiz. Isso faz sentido para todos? Isso esclareceu as coisas? Olha, lembre-se disso sobre a desobediência. Sempre que você decidir na sua vida, grande ou pequena, fugir de Deus, ir em uma direção diferente, sempre que você decidir ir para o leste, quando Deus diz para ir para o oeste, você está prestes a embarcar em uma jornada. E eu peço a Deus que você esteja ouvindo, porque o que Deus está fazendo esta manhã é nos advertir. Você está prestes a embarcar em uma jornada que sempre será mais longa, sempre será mais cara e sempre será mais difícil do que você pode imaginar. Não tenho dúvida quando Jonas, você tem que captar o humor nisso. Quero dizer, o Deus do universo, aquele que criou Jonas e o colocou neste planeta, quando Deus disse, eu quero que você faça isso, eu tenho um propósito. Jonas, você foi criado com um propósito e agora estou te mostrando esse propósito. E Jonas diz, não, obrigado, vou comprar um bilhete e vou para Tarsis. Jonas compra esse bilhete e pensa, vou subir no barco e vou me afastar 2.500 milhas. Vou deixar Deus no meu passado e tudo vai ficar bem. Ele não tinha ideia do que estava abrindo para a sua vida. Nós sabemos, alguns de nós não acreditam, mas a realidade é que ele abriu circunstâncias incríveis. Eu te digo, a desobediência sempre te levará mais longe do que você quer ir, levará mais tempo e custará mais do que você quer pagar. Na verdade, os dias mais miseráveis da minha vida, escuta, os dias mais miseráveis da minha vida foram quando eu estava fugindo de Deus. Quero enfatizar isso.
Você sabe que fugir de Deus é tão simples quanto saber que você precisa pedir perdão a alguém por algo que fez e escolher não fazer isso. Porque Deus falou em sua palavra sobre pedir perdão. Você sabia que fugir de Deus pode ser tão simples quanto se apegar a algo que você deveria ter perdoado, mas você nunca os perdoou de verdade. E então você se pergunta sobre a paz perdida e está lutando com amargura e batalhando na vida. É porque você fugiu de algo que Deus diz que sempre te impedirá. Pode ser que você não esteja fugindo de uma situação complicada e isso te custará mais, te manterá por mais tempo e te machucará de maneiras que você nunca imaginou. Pode ser que você precise mudar uma atitude, talvez precise ajustar gastos, mas hoje você se sente aqui como um fugitivo de Deus e se pergunta: por que sinto tanta pressão na minha vida nesse exato momento? Agora vem as boas notícias. Este capítulo nos mostra como Deus nos ama mesmo quando estamos fugindo dele. Nunca se esqueça que Deus quer o melhor para você. O plano dele é o melhor para você. E escuta, você pode confiar em Deus. Você pode confiar que Deus verá o melhor caminho que leva à vida, mesmo quando você não puder. Você pode confiar que Deus verá o melhor caminho que leva à vida que Ele deseja para você, mesmo quando você não puder. E eu quero que todos entendam isso. Se eu pudesse abrir isso e colocar no coração de todos os seguidores de Cristo, eu faria... Às vezes o crescimento e a mudança que Deus está pressionando na sua vida nem sequer se trata de você. Às vezes a pressão que Deus está colocando na sua vida para que você mude e ajuste seus comportamentos, eu digo, nem sequer se trata de você. Posso contar uma coisa para vocês? Quase nunca tive alguém que viesse até mim e dissesse que Deus lhe deu um sonho que não se trata dele. Assim é a cultura que estamos criando em Cristo. Sempre vêm e dizem que Deus quer me elevar e que Ele vai me fazer isso para as nações e todos vão me notar e todos vão me amar e eu vou fazer essas grandes coisas. E no entanto, isso não é realmente o que você lê na Bíblia. José veio até sua família. Lembram do sonho de José? Ele conta seu sonho. Vocês se inclinam e eu fico de pé. Vocês vão estar se inclinando, eu vou estar de pé. Não há nada melhor do que isso. Mas ele pouco sabia o que estava por vir em sua vida. Pouco sabia que seus próprios irmãos o jogariam em um poço para deixá-lo morrer. Mas então a compaixão da família. Vocês não amam a compaixão da família. Eles não iam deixar o garoto no poço. Finalmente era família. Então o tiraram e o venderam como escravo. Devemos ser gratos pela família, não é? E assim o garoto acaba finalmente em um bom lugar. E ele se torna o número 1 na casa de uma das pessoas mais poderosas do Egito. E então é acusado de algo que não fez. E acaba na prisão. Mas mesmo assim ele honra a Deus, ele vive para Deus e depois se torna a segunda pessoa mais poderosa do Egito. Mas posso te dizer uma coisa, escute com muita atenção. Quando a nação de Israel precisou de comida, José pôde ajudá-los e assim José salvou uma nação. Mas espera, na verdade não foi José quem salvou uma nação, foi Deus quem salvou uma nação. Como ele fez isso? Colocou um indivíduo em circunstâncias desafiadoras para que ele pudesse salvá-la. Devemos aprender a ver a história maior, a história do Deus Todo-Poderoso, que guia tudo para seu propósito final e evitar o egocentrismo, focando em Deus, vendo a visão global da obra de Deus. Olha, estou convencido, quero que você ouça isso. Estou convencido de que em 1995, no outono de 1995, quando estava lutando com Deus sobre seu plano para a minha vida e como eu poderia incomodá-lo, nunca pensei em você. Nunca pensei na minha última igreja onde batizamos 10% da nossa cidade. Embora não acreditem, batizamos 10% da nossa cidade, eu não conseguia ver isso na minha luta com Deus. Então vejam que essa luta entre Deus e eu não se tratava realmente tanto de mim como eu pensava. Se tratava verdadeiramente mais do que Deus queria fazer pelos outros através de mim. Então muitas vezes ao nos consumirmos por nós mesmos, perdemos de vista com o que Deus quer que estejamos consumidos. Deus queria mudar Nínive. Mas ele teve que lutar com Jonas para conseguir isso. Às vezes precisamos dar um passo atrás e dizer, espera um minuto, minha fuga pode atrapalhar os outros. Observe o seguinte, há desenvolvimento na vida, há uma direção na qual Deus quer guiar a sua vida, há decisões a tomar. O que você vai fazer com a sua vida? Você vai desistir? É isso que significa ser aprendiz, é ser um seguidor? Você será um aprendiz, seguirá a Cristo, mas depois há desenvolvimento. Observe o que acontece. O Senhor lançou, você pode ler isso no Senhor, o Senhor fez isso, sublinhe isso na sua Bíblia. Lançou um grande vento sobre o mar e houve uma grande tempestade no mar. O barco estava prestes a se romper. Os marinheiros ficaram assustados e cada um clamou ao seu Deus.
Não perca a palavra clamou. E jogaram a carga que estava no barco ao mar para aliviá-lo. Agora você já sabe que é uma tempestade forte quando os marinheiros estão com medo, mas você percebe que é uma tempestade realmente ruim quando os marinheiros oram. Isso é o que você lê aqui, que não amaldiçoam, eles oram. É uma tempestade séria. E você deve sentir pena deles, porque eles só deviam levar a carga a Tarsis e eram pagos. Mas se a carga não chega, eles não recebem e agora estão perdendo dinheiro para suas famílias, porque uma pessoa foi desobediente ao Deus Todo-Poderoso. Ouço muitos dizendo que minhas decisões não afetam mais ninguém. Bom, eu só quero te dizer e quero que você me escute que aqueles que fogem sempre machucam aqueles que estão próximos deles. Aqueles que fogem machucam quem está perto deles. E Deus te criou para impactar sua vida e a vida dos outros ao seu redor. Então, toda vez que você foge, não tendo o impacto que Deus quis, você está impactando todos aqueles que Deus quis que você impactasse. Então, tenha certeza, senhores. Sem dúvida alguma, sua fuga definitivamente impactará seus filhos. Senhor, impactará seus filhos, impactará seus pais, seus parceiros, a seus amigos, inclusive impactará todas as áreas da sua vida. Esses marinheiros tentaram de tudo para salvar este barco. Quero dizer, todos estão a bordo e a única pessoa que falta é Jonas. A única pessoa que sabia que estava fora da vontade de Deus nem sequer aparece ao falar. E assim, no versículo 5, Jonas desceu para o interior do barco, deitou-se e ficou dormindo. No versículo 6, o capitão disse a ele: como é que você está dormindo? Você sabe o que ele realmente estava dizendo? Como é que você pode ser tão carnal? Como é que você pode ser tão insensível com as pessoas ao seu redor, que nem sequer percebe o que está acontecendo? Homem, eu acho que isso está nas Escrituras por uma razão. Com que frequência nos tornamos insensíveis na igreja, impedindo de impactar as pessoas fora da igreja? Com que frequência podemos nos tornar apáticos e simplesmente dizer, sabe, tipo, cara, tudo se trata da minha vida, tudo se trata do que eu quero fazer e alcançar e do que eu quero da vida. Esse capitão desce e diz, como é que você está dormindo? Como é que você é tão carnal? Ele diz, levante-se. E ele diz, clama ao seu Deus. Talvez seu Deus se preocupe conosco para que não pereçamos. Agora, Jonas e Deus, vamos pensar sobre isso. Não estão exatamente em termos de falar, mas não por Deus. Por quem? Por Jonas. E aqui está. Jonas está nesta situação. Versículo 7. Cada homem disse ao seu companheiro, venha, vamos tirar sortes, para saber por causa de quem nos sobreveio esta calamidade. Eles tiraram sortes, e vejam, caiu sobre Jonas. Quando Deus te manda fazer algo, e você se recusa a fazê-lo, escute, ele não te deixa em paz. Deus não te deixa sozinho, ele simplesmente não diz, vou procurar outra pessoa. Deus está fazendo todo o possível para tornar isso próximo novamente, porque me escute dizer amém. Deus não está interessado em vingança, ele sempre está interessado em te trazer de volta. Tenho certeza de que há muita gente, e talvez nesta sala, ou assistindo online, que pensa que Deus é um estraga-prazeres, ou um Deus de vingança, que quando algo acontece em sua vida, pensam que é porque fizeram algo errado. Não é. Você sente que Deus está jogando defesa contra você, e a cada oportunidade que tem, te derruba na vida. Este livro fala sobre Deus. Na verdade, Deus não estava tentando se vingar de Jonas. Deus estava tentando trazer Jonas de volta ao propósito que ele tinha para a vida dele, e por isso estava permitindo que essas coisas chegassem à sua vida. Nunca vou esquecer disso. Preguei uma série sobre Jonas há alguns anos, em uma das minhas igrejas. Depois que terminei, um homem se aproximou de mim e disse, fui ao seminário e me contou toda a sua história. Ele me disse, fui ao seminário, fiz várias coisas, e ele disse que estava fugindo de Deus há 6 anos, sabendo que Deus o chamou para o ministério e para o propósito da vida dele. Ele disse, cara, eu quero desistir. Tive a oportunidade de conhecê-lo, começou a passar tempo e se conectou bem na nossa igreja. Finalmente se tornou nosso pastor de crianças. Deus estava trabalhando, não para se vingar, mas para trazê-lo de volta. E Deus o colocou na mesma igreja que ele usou para impactar sua vida, onde ele serviu por muitos anos no futuro. Deus não está interessado em vingança na sua vida. Ele está focado em te trazer de volta. A história termina. Disseram a ele, nos diga por que nos sobreveio este mal. Eles estão apenas tentando descobrir o que está acontecendo. Perguntam a ele qual é a sua ocupação, de onde você vem, de que país, de que povo você é. E ele lhes disse, sou hebreu, olhem isso, não percam. Jonas disse, e temo ao Senhor Deus? Uau! Como dizer a ele, você estava fugindo dele. O que fala? Você teme a Deus. Dizemos coisas que não sentimos. E temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. O homem ficou muito assustado e então disse, como você pôde fazer isso? É como se o mundo soubesse que você deveria ser um seguidor de Cristo. Supõe-se que você deve ser aquele que mostra outro caminho. Como você pôde fazer isso? Então eles voltam e lhe dizem, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Porque o mar estava se tornando cada vez mais tempestuoso.
Só digo a eles como Deus trabalha. Se Jonas tivesse olhado para o céu e dito, tudo bem, Deus, você ganha. Você quer que eu vá a Nínive? Eu irei. Quer que eu faça o que me disse para fazer? Eu farei. Sabe o que aconteceria? O mar se acalmaria. E assim Jonas poderia voltar e ir onde Deus queria. Mas note a resposta dele no versículo 12. Ele lhes disse, ouçam bem, me levantem e me joguem ao mar, e o mar se acalmará para vocês. Porque sei que é por minha culpa, você pode acreditar nisso. Sei que realmente é por minha culpa que esta grande tempestade veio sobre vocês. Isso é tão incrível. E sabe o que é louco? Escutem, esta é uma grande série. Este livro fala sobre Deus, revela como Deus te persegue, quanto te ama e que quer o melhor para você. E Deus não enviou uma tempestade para ferir Jonas. Deus sempre está no controle. Ele não a enviou para feri-lo, ele a enviou para sacudi-lo, para captar sua atenção, para mostrar que não é isso que ele queria para ele. E muitos de vocês, escutem, muitos de vocês estão em uma área de suas vidas onde Deus tem usado coisas para tentar captar sua atenção e mostrar que esse não é o caminho, a trilha ou a maneira. Mas vejam como Jonas responde a isso. Não percam. Está tão decidido a ter a vida do seu jeito, em vez de dizer Deus me perdoe e se ajoelhar para acalmar a tempestade. Está tão decidido a viver a vida do seu jeito, em vez de se desenvolver em direção a Deus, se afasta mais de Deus. Quando eu falo sobre esse desenvolvimento, esse é o propósito de Deus. Seu desenvolvimento, Deus permite coisas em nossas vidas. Ele usa as coisas que nós trazemos para nossas vidas. Jonas trouxe isso para a sua vida, não Deus. Deus teria dito, vamos, toda essa história que estamos lendo agora é justamente a sua escolha, sua direção, sua maneira. E Deus entra e diz, ei, quero te desenvolver. Jonas, você não está onde precisa estar. Você é meu representante. Vou te usar para mudar todo um grupo de pessoas. Mas a realidade é que você está indo na sua direção, do seu jeito. Então escute, quando os momentos de desenvolvimento, a briga no seu casamento que revela algo que precisa ser consertado, os momentos de baixa moral, onde você cede a coisas que Deus não gostaria que você cedesse, essas revelações são momentos onde Deus está dizendo, esta é a oportunidade para o desenvolvimento, é a oportunidade para o crescimento pessoal, é a oportunidade para que sua vida volte ao seu caminho certo. Escute-me com muita atenção, oro a Deus para que você entenda isso. Você pode melhorar ou pode piorar. E isso é exatamente o que você vê na vida de Jonas. Em vez de responder da maneira que Deus queria que ele respondesse nesse momento de desenvolvimento da vida, Jonas decide, vou piorar, estou indo por um caminho difícil e, cara, é tão fácil de fazer. Olha, a dificuldade estava destinada a desenvolver Jonas e, em vez disso, o afastou ainda mais. Estou certo disso, vivi uma vida em Cristo o suficiente e passei por muitos momentos de desenvolvimento. Posso receber um amém de alguém que sabe pelo que está passando, seu pastor? Eu passei por muitos momentos de desenvolvimento. Escute-me atentamente. Nesta sala, esta manhã, também há pessoas que estão ouvindo online, que Deus permitiu que um momento de desenvolvimento chegasse à sua vida. Vá até ele agora, você pode ir até ele. Eu te digo, se você viveu isso, já está lá, já está feito. O momento de desenvolvimento, aqui está. Foi meu momento para responder bem, para ajustar, para ir aonde Deus quer. Ali estava a porta que Deus abriu e disse, há uma saída, há uma oportunidade, mas em vez de aproveitar o momento de desenvolvimento, em vez de aproveitar esse momento na sua vida, a forma como você respondeu, a forma como você foi, você conhece a sua... Você se afastou mais de Deus? Cara, Jonas estava prestes a ter uma surpresa. Olhe para o seguinte, versículo 16. Então os homens temeram ao Senhor de grande maneira e ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Versículo 17. O Senhor enviou um grande peixe para engolir Jonas e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E então você vê no próximo capítulo que Jonas, escute-me, encontrou a mesma coisa no peixe que encontrou no barco. Quando chega esse momento, Jonas foi para o barco e Deus permite que essa tempestade surja para convidá-lo a voltar, para mostrar uma saída e um desenvolvimento. Mas ele diz, não, obrigado, vou mais longe. E então, quando ele vai mais longe, chega outro momento de desenvolvimento. Esse é o Deus que adoramos. Você não está agradecido por Deus ser um Deus que nos dá outro momento, outra oportunidade e nos convida a outros caminhos. Volta diretamente para o peixe, mas encontra a mesma coisa no peixe. Sabe o que era? Era Deus, esperando por ele. Vamos. Isso é realmente bom. Era Deus, esperando por ele. Ei, alguns de nós somos mais teimosos que outros, né? Então agora me deixe te mostrar o peixe. E encontrou Deus sentado ali o esperando. E quando você foge de Deus, escute, você pode ver isso também na história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, Jesus conta uma história que você deveria ler sobre o filho pródigo, mas ele o encontra. Escute-me, não perca isso. Quando você foge de Deus, ele não te persegue. A história que Jesus conta do filho pródigo,
o pai nunca deixa o lar e sai naquela direção. Mas, cara, ele observa com atenção e você percebe que, escute, embora Deus possa não te perseguir, cara, ele trabalha e espera que você responda. E lembre-se, o propósito dele é sempre te recuperar para aquilo para o que você foi criado e o que ele determinou. E essa é a visão de Deus. Esta história é sobre Deus. É quem ele é o que ele faz. E alguns oram para que o Espírito tenha se agarrado às suas vidas, porque eles têm estado frustrados e irritados, porque as tempestades chegam. Eles têm estado tão frustrados e tão irritados porque o peixe chegou e balançou sua vida. E Deus está dizendo, aqui estou te esperando. Aqui está o acordo. Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando na tempestade. Estava trabalhando no peixe, mas estava esperando que Jonas voltasse. E assim eu te diria, isso é o que Deus quer que façamos em nossas vidas. Pare um momento, você está indo para a cidade errada. Quero dizer, sua vida está indo na direção da cidade errada. Você está no barco errado. Você está indo na direção oposta ou na direção que Deus quer que você siga. Há alguma área da sua vida onde você está dizendo não, mas Deus está dizendo sim. E se for assim, isso é o que eu realmente diria em algum aspecto. Escute, nunca se esqueça disso. Nesses momentos, sempre há um Deus que está trabalhando. Ele estava trabalhando sem parar. A Bíblia diz que Deus lançou essa tempestade sobre Jonas. A Bíblia diz que quando Jonas tenta fugir de Deus em direção às águas, o que aconteceu? Havia um peixe criado por Deus esperando ali, dizendo a ele que há um caminho melhor, uma vida melhor, e que o ama o suficiente para trabalhar e esperar que ele perceba que essa é a melhor opção para a sua vida.